Inclusão de profissionais com deficiências cresce com a criação da lei de cotas. Hoje tem pessoas com deficiência de 30, 40 anos que nunca trabalhou. A lei de cotas está começando a permitir isso daí. O futebol americano se populariza no país e a ABC conta com representantes no esporte. O Super Bowl, hoje tem uma repercussão muito maior aqui no Brasil e também a transmissão e a divulgação das próprias ligas nacionais. Veja também a agenda esportiva do fim de semana e a dica cultural. Esse é o jornal produzido pelos alunos e estagiários da redação multimídia da Universidade Metodista de São Paulo. Começa agora mais um Web Notícias. Nunca é tarde para voltar a estudar. Conheça pessoas que depois de abandonarem os estudos viram no EJA a oportunidade de retornarem ao ambiente acadêmico. Para a Elza, faltou dinheiro para os livros. O meu pai, ele não tinha condição de me dar os livros. O livro, na época, era como se hoje custasse R$80. O Paulo deixou passar a oportunidade. Eu tinha uns 18 anos, só ia pra balada. Agora eles recuperam o tempo perdido nessas salas de EJA, Educação de Jovens e Adultos, que funcionam na EMEB Cândido Portinari, em Diadema. Porque aí tendo estudo, você vai em frente. Aí vai ter as portas de trabalho que vai se abrir, né? Sem estudo não vai conseguir. Quando descobriram que eu não tinha o grau de escolaridade necessário, então perdi o emprego. Segundo uma pesquisa do IBGE de 2014, mais de 1.300.000 jovens brasileiros de 15 a 17 anos estão fora da escola, e 52% deles não concluíram sequer o ensino fundamental. Existem cerca de 1.000 escolas no estado de São Paulo que oferecem aulas de educação para jovens e adultos. Nesse modelo, é possível concluir tanto o ensino fundamental quanto o ensino médio. Paulo tem 29 anos, parou na 4ª série e agora tem pressa. Eu me arrependo, lógico, com certeza. Porque é a mesma coisa que está continuando do zero. A professora Lucinete dá aulas para a EJA há 20 anos. Então eles acabam vindo com uma expectativa de que, poxa vida, que legal, vou aprender meu nome, vou aprender a ler as correspondências, vou aprender um trecho da Bíblia. Para ensinar, procura motivar os alunos com materiais do dia a dia. Nos últimos 10 anos, a taxa de divórcio cresceu em 160% no Brasil, segundo a estatística do Registro Civil. Para auxiliar pais e filhos que sofrem consequências por conta deste incidente, a Universidade Metodista de São Paulo possui a Oficina dos Pais, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, dando assessorias jurídicas. O escritório funciona na Rua Orfeu Tavares, de segunda a quinta, das 8h30 às 11h30. Para mais informações, entre em contato. A lei de cotas obriga a inclusão de 2 a 5% das vagas para funcionários com necessidades especiais, e as empresas já estão adotando essa prática. A inclusão de profissionais com deficiência nas empresas tem aumentado a cada ano, fator que se deve pela criação da lei de cotas e pela relevância e aumento dos programas sociais dentro das companhias. As corporações que investem em responsabilidade social e na contratação de pessoas com deficiência são conhecidas como empresas inclusivas. A lei de cotas obriga o preenchimento de 2 a 5% das vagas do quadro de funcionários com deficiência e foi sancionada em 1991. Hoje tem pessoas com deficiência de 30, 40 anos que nunca trabalhou. A lei de cotas está começando a permitir isso daí. Agora, é claro, se uma pessoa que nunca trabalhou, você quer colocar ela num setor e achar que ela vai conseguir fazer sem orientação, sem treinamento, isso vai ser impossível. Ela precisa de treinamento, assim como se você for contratado numa empresa e ter que fazer uma atividade que você nunca fez. Você também vai precisar de treinamento. Então, qual é a diferença entre uma pessoa com deficiência e uma pessoa sem deficiência? Não tem nenhuma. Uma questão discutível em todo esse processo é que a maioria das empresas executam essas contratações apenas para cumprir a lei, sem pensar em aspectos humanos e sociais. Segundo pesquisa da Associação Brasileira de Recursos Humanos Nacional e Social, ICATO, apenas 4% das empresas contratam os PCDs por acreditar em seu potencial. Hoje em dia, a maioria das empresas querem cumprir a lei de cotas. Por quê? Porque é caríssimo a multa. Ninguém quer saber de ter uma pessoa com deficiência na empresa dele. E os que querem é porque conseguiram ver a capacidade da pessoa e não o estado físico dela. Humberto Alexandre sabe bem o que é isso. Após sofrer um acidente e se tornar um PCD, foi demitido.
Hoje o palestrante sofreu na pele as dificuldades de um deficiente físico em um ambiente de trabalho que não privilegia essa modalidade de trabalhador. Eu trabalhava sentado, então eu só ocupava minhas mãos e a minha capacidade. Mas, como fiquei na cadeira de rodas, na época, 30 anos atrás, nem o banco, nenhuma empresa aceitava muito bem uma pessoa com deficiência trabalhar. Então, fizeram um acordo e me dispensaram. E eu fui procurar tocar minha vida. Mas que fique claro, cabe ao deficiente também cumprir suas funções profissionais como qualquer outro trabalhador. Você já deve ter assistido alguma vez aqueles programas culinários como o MasterChef, certo? O que você não sabe é que um dia de chefe de cozinha é muito trabalhoso. Não é novidade que os brasileiros se interessam muito por culinária. Programas como o MasterChef, por exemplo, batem recordes de audiência na TV. Mas, longe dos holofotes, como é trabalhar em uma cozinha de verdade? Leonardo Faveiro, de 26 anos, é chefe de cozinha desde os 23 e explica que a profissão é mais difícil do que parece. Geralmente chego por volta de 11h30, 11 horas. Eu sempre vou pro escritório, fico sempre de olho no estoque, tá faltando alguma coisa, precisando comprar alguma coisa. Ver se chegou tudo certinho, ver a qualidade do alimento está bacana. Vejo sempre se chegou a proteína do jeito que a gente está acostumado a receber. Caso não, tem que devolver, aí tem que correr atrás de outro fornecedor. Aí dá uma medida que é o movimento que ela começa a montar os pratos. Aí, depois disso, dá 3 horas, volto para casa, né? Dá uma descansada e volto às 7. A rotina é sempre puxada, na verdade. Leonardo começou a cozinhar com a mãe aos 12 anos e não parou. Mesmo tendo apenas uma folga por semana e seguindo uma rotina difícil, ele enfrenta os desafios da cozinha sem perder o ânimo e a paixão pela gastronomia. É bem puxado, bem cansativo, bem estressante, mas muito prazeroso, né? Eu trabalho na cozinha quem gosta mesmo, porque não aguenta a pressão. Mas quando você tá aqui, tá dando movimento, tá na pauleira, a adrenalina tá mil, você esquece. Pedir e esperar chegar na mesa. Simples, não é mesmo? Quem costuma frequentar restaurantes sabe muito bem do que estou falando. No entanto, enquanto os clientes esperam, os chefes de cozinha se esforçam para preparar o prato perfeito no menor tempo possível. O que sempre me inspira é agradar o cliente, sinceramente. Eu gosto de cozinhar e ver o cliente feliz. Sempre pergunto para o pessoal, e aí, gostaram? Quando o cliente não quer uma coisa do cardápio, eu acho que é a maior inspiração. Falo, beleza, vou cozinhar algo diferente, cozinhar algo novo. Sou muito competitivo. Eu sempre quero melhorar cada vez mais. Diferente do que muitos pensam, a principal função do chefe de cozinha não é cozinhar, e sim supervisionar a produção dos pratos, 2 peixes, montar os cardápios, verificar a qualidade dos alimentos no estoque, tratar com fornecedores e, claro, ficar sempre por dentro das tendências. Faço teste de um prato, faço teste de uma sobremesa, dou uma pesquisada, aquilo, dou uma passeada na redondeza, ver o que tem diferente de produto, consigo trabalhar, ver o que está produto sazonal ou não. Só em 2015, o setor gastronômico cresceu 35% de acordo com a Fiesp. No mesmo ano, gastronomia foi considerado um dos cursos mais procurados nas faculdades, pelo site Mundo Vestibular. Para os ingressantes nesse universo de pratos e panelas, o chefe Leonardo deixa um só conselho. Tem que amar o que faz. Tem que amar, realmente. Essa loucura vale a pena. Digo que cozinhar é uma droga, né? Eu sou viciado nisso. Todo dia eu preciso cozinhar. O Sesc Santo André vai exibir até o dia 27 de outubro a mostra Brasília Utopia Lírica. Pelos olhos de Vicente de Mello, os visitantes podem observar a cidade de forma poética e subjetiva. A exposição é gratuita e funciona de terça a sexta, das 10 da manhã às 9 da noite, e aos fins de semana, das 10 da manhã às 6h30 da tarde. Já em São Caetano, a Fundação das Artes apresenta até o dia 20 de outubro a comédia Os Ridículos. Dirigida por Celso Correia Lopes e Melissa Aguiar, a peça é exibida nos fins de semana, aos sábados às 8 da noite e aos domingos às 6 da tarde. O preço dos ingressos é R$ 20 para a inteira e R$ 10 para a meia. Torcer para um time de futebol é algo muito comum, ainda mais aqui no Brasil. Mas um fato curioso mesmo é quando uma torcedora de 81 anos demonstra o seu amor pelo esporte. Torcer para um time de futebol é sinônimo de paixão. Paixão que deixa estádios lotados e faz até aeroporto parar.
Uma foto divulgada em uma rede social mostra mais dessa paixão. Dona Deusuíte, de 81 anos, é torcedora fanática do Santo André. Seu filho conta que ela não para um minuto quando vai ao estádio. Mas ela fica em pé o jogo inteiro? Fica, balançando a bandeira. Eu falo, senta, ela não senta não. Ela fica com a bandeira aberta, torcendo. Direto. Toda essa paixão teve uma história e começou lá atrás, em 2004, ano do título da Copa do Brasil. Dona Deusuíte morava a cerca de 1 quilômetro do estádio, bem nesse prédio aqui. Nele, ela conheceu diversos jogadores de Santo André que a consideravam como uma mãezona. Os meninos eram vizinhos nossos, né? O jogador, na tempo era com o Maquilele, era o Andrezinho, era um, né? Aí eu comecei com amizade. Eles iam lá para casa, fazia comida para eles. Eu ficava bem longe da família, né? Então eu ajudava como eu podia. Para acender essa paixão, existiu um personagem especial, o volante Maquilele, que já atuou por Palmeiras e Grêmio. Além de Maquilele, a fanática torcedora tinha um carinho especial por outro jogador, o Marcelinho Carioca, que atuou no clube em 2009. Abracei ele, me beijou, beijei ele, adorava ele. Falou em futebol e Santo André, Dona Deusuíte sempre está presente. Veja neste vídeo ela comemorando no caminhão de bombeiros o título do Paulistão da Série A2 de 2016. Não tem jeito. Dona Deusuíte não fica em casa em dia de jogo. Seu filho conta que não há quem segure ela. Deixa quem tiver pra trás e vai. Vai trabalhar que eu vou pro jogo. Um amor que não tem limites. É a camisa no peito, bandeira na mão e ramalhão eu. Começamos a agenda esportiva com o futebol. Pelo grupo 3 da Copa Paulista, o vice-líder São Caetano enfrenta o Juventus da Moca às 10 horas da manhã de domingo no estádio Anacleto Campanella. Com uma combinação de resultados, o azulão pode chegar na liderança do grupo. O time do ABC vem de uma derrota fora de casa por 2-0 diante do Nacional de São Paulo. E também no domingo, no mesmo horário, o Água Santa pega a Portuguesa no Distrital de Nimar. O clube de Diadema vem de uma vitória fora de casa sobre a Portuguesa Santista por 3-1. O Netuno está em terceiro lugar do grupo, com 22 pontos, um a menos que o São Caetano. Agora vamos ao vôlei. Pelo Campeonato Paulista Masculino, o Santo André vai enfrentar o Corinthians de Guarulhos às 4 horas da tarde do sábado, no ginásio Pedro Della Antônia, pela última rodada da primeira fase. E a entrada é gratuita. O futebol americano vem crescendo no Brasil, com cada vez mais pessoas querendo praticar o esporte. O São Caetano Bluebirds se destaca como um dos principais times do ABC. Você já ouviu falar em touchdown? É um termo bem famoso no mundo da bola oval. Valendo 6 pontos é quando o jogador de um time entra na linha do gol adversário com o domínio da bola. O futebol americano vem crescendo mais e mais no Brasil. A TV a cabo popularizou o esporte e cada dia que passa nascem novas equipes. Em fevereiro deste ano, mais de 2 milhões de brasileiros assistiram a final da Liga Nacional de Futebol Americano, o Super Bowl. A paixão pelo esporte já chegou aqui na região do ABC, que conta com equipes como a Bluebirds São Caetano. Vejo que hoje o interesse das pessoas pelo esporte está crescendo cada vez mais, né? Até por isso o Super Bowl, né, hoje tem uma repercussão muito maior aqui no Brasil e também a transmissão e a divulgação das próprias ligas nacionais. Hoje as redes sociais estão contribuindo bastante para que isso ocorra, né? Apesar do crescimento da prática do esporte, os jogadores do Bluebirds, assim como a maioria dos atletas brasileiros, não vivem do futebol americano. Todos mantêm empregos em áreas distintas e conciliam a rotina com os treinos. Infelizmente não tem um retorno financeiro, é mais o amor pelo esporte mesmo que move e faz com que eu pratique ele todo domingo. O time de São Caetano foi criado recentemente, em fevereiro do ano passado, e o principal campeonato que eles participam hoje é a São Paulo Futebol League. O Bluebirds ele surgiu de uma parceria com a Associação Desportiva de São Caetano, que é o AD São Caetano, no ano passado, em fevereiro. Em dezembro a gente fez algumas reuniões acertando uma filiação. E aí surgiu a oportunidade de a gente utilizar o mesmo mascote, que é do AD São Caetano. E então a gente começou a partir de fevereiro com esse projeto. A equipe conta com um reforço de peso na temporada de 2017, o treinador Robson Cooker. Ele veio do Lusa Lions, que no ano passado saiu com o título da São Paulo Futebol League. Brasil, em 5 anos, estou aqui, está crescendo muito. Mas o Brasil tem falta de técnico bom, ok? Então, e essa evolução é mais lento. Tem a força de vontade, determinação
e foco. O futebol americano precisa de gente focada e determinada. Porque o esporte dá para crescer, dá para melhorar, dá para evoluir bastante. O que falta é só determinação. Termina agora mais uma edição do Web Notícias. Para essas e outras informações sobre a região, acesse www.rronline.com.br. Ah, e não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Até mais!